Yara Pereira Ribeiro, professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Ana Amélia Camarano, sou pesquisadora do IPEA e professora da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Sou Carla da Silva Santana Castro, sou docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo. Thelma Sanches Vendrúsculo, da chefia da Seção de Atendimento às Entidades Sociais da Secretaria Municipal de Assistência de Ribeirão Preto, conselheira municipal do idoso. Eu sou Marina Soares Bernardes, aluna de doutorado da Universidade de São Paulo, da USP de São Carlos. Boa tarde, estamos aqui para mais um encontro para pensar o futuro do Brasil, mais um diálogo. O tema de hoje aqui no EA será sobre envelhecimento e eu passo a palavra, hoje no dia 20 de maio de 2019, e eu passo a palavra para a nossa convidada, Ana Amélia, para tratar desse tema tão importante para o futuro do país. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a USP de Ribeirão Preto por estar trazendo, especialmente a Faculdade de Direito, por estar trazendo essa questão para o debate. De fato, eu acho que as três grandes questões para mim do século XXI é a questão do meio ambiente, a questão dos refugiados e a questão do envelhecimento. E essa é uma questão que está no mundo inteiro. Quase todos os países do mundo estão envelhecendo, e inclusive o Brasil. Então, a nossa preocupação hoje é discutir a questão do envelhecimento no Brasil. Primeiro ponto, perguntar por que estamos envelhecendo. De uma forma geral, você define o envelhecimento quando há uma mudança na base da pirâmide populacional. O Brasil, até os anos 80, era um país jovens e de jovens. E a sua população, até 70, mais da metade da população tinha menos de 15 anos, porque nascia muita gente. A natalidade era muito alta. A natalidade começou a cair nos anos 70, então isso começa a mudar a formato da pirâmide. A base começa a encolher e ela tem que aumentar em algum lugar, então ela vai aumentando nas idades mais avançadas, até chegar nas idades adultas e depois nas idades mais avançadas. Então hoje a gente já tem, grande parte da população brasileira já tem mais de 45 anos. E isso traz enormes desafios, traz desafios para toda a sociedade, traz desafio para as políticas públicas, traz desafio para as famílias e desafio para a sociedade como um todo. O mundo inteiro está discutindo essa questão. Eu vou começar aqui, para a gente começar a discutir, pensar quem é que está envelhecendo. Hoje, quem está envelhecendo são as pessoas nascidas nos anos 50 e 60, foi quando houve aconteceram as maiores taxas de natalidade, chamado Baby Boom. Hoje o Baby Boom está se tornando os Elderly Boomers. Então, curiosamente, essa foi uma geração que nasceu muita, ela nasceu nos anos 50 e 60, e foi justamente nesse período que houve a redução a mortalidade infantil começou a declinar. Então, é uma geração que nasceu muita e está sobrevivendo muito. Parte dessas crianças que nasceram nos anos 50 e 60 iam morrer, se não tivesse havido a redução da mortalidade infantil. Mas essas crianças sobreviveram. Depois, nos anos 70, 80, houve um processo de redução da mortalidade nas idades adultas e hoje, onde a mortalidade mais reduz é nas idades avançadas. Então, uma geração que nasceu muito e está sobrevivendo muito. Bom, então, por isso, porque, na verdade, viver muito não é um fato novo na história, desde a Bíblia, os grandes patriarcas viviam mais de 900 anos. Se a gente pensar em tempos de hoje, esses indivíduos teriam vivido uns 140 anos, mas
Acontece que só quem chegava nas idades avançadas eram as pessoas, eram os mais fortes. Eram poucos que chegavam nas idades avançadas. Né? Por exemplo, o último gabinete da Rainha Vitória, todo mundo, inclusive ela, tinha mais de 80 anos. Todos os ministros, inclusive ela, tinham mais de 80 anos e estavam em boas condições de saúde e lucidez. Porque eram os mais fortes. Hoje, com essa que eu chamo da democratização da sobrevivência, você tem mais e mais pessoas chegando nas idades avançadas, envelhecendo, e chegando de formas diferentes. Então, hoje nós temos um segmento etário muito heterogêneo. Começa que a Política Nacional do Idoso define como idoso quem tem 60 anos e mais. Mas aí você tem pessoas com 60 anos ou mais. Então, pessoas com 60, com 70, com 80, com 90, até com 100 anos. E isso significa que começa que é uma heterogeneidade pela própria idade. É diferente de você ter 60 anos, de você ter 80, de você ter 100. Essa é a primeira heterogeneidade. A segunda é que as pessoas envelhecem diferentemente. Você tem que pensar na teoria das capacidades do Amartya Sen, ele fala que como você vai envelhecer depende de como você nasceu, né, das suas capacidades básicas, da sua genética, das suas trajetórias de vida. E a gente tem que lembrar que o Brasil é muito heterogêneo. Então, as pessoas têm trajetórias de vida muito diferentes, por isso vão envelhecer muito diferentes. Eu gosto muito de citar o exemplo do motorista de ônibus no Rio e São Paulo, que vai envelhecer diferente de mim. Um cara que não tem um trabalho. Isso me chamou a atenção, que uma vez eu estava no ônibus, e no calor do Rio de Janeiro, o ônibus sem ar-condicionado, a trocadora, quando tinha a trocadora, entrou com uma garrafinha de água mineral e deu para ele. Ele falou que não podia beber porque não podia ir no banheiro. Quer dizer, o cara vai ter problema renal, vai ter problema postural, lá problema de coluna, por causa daquela cadeira horrorosa, daquele motor nas pernas dele, por causa do barulho, que é diferente de como eu vou envelhecer. Então, você tem as trajetórias de vida diferentes e tem o que você encontra quando você chega lá. Quais são as políticas, qual que é o meio ambiente que é favorável ou não a essa população. Então, com tudo isso, é difícil você definir qual que é o futuro do envelhecimento. São pessoas que estão envelhecendo diferentemente. E isso é uma questão, né, para a gente. Eu vou deixar essa questão aqui para a gente discutir e pensar como é que se pode lidar com essa população em termos de políticas públicas, por exemplo. Bem, acho que é muito, muito pertinente, né, a sua colocação. Acho que a primeira questão é reconhecer as diferenças, né? As diferenças que estão na pauta do envelhecimento, né? São pessoas envelhecendo de forma diferente do ponto de vista laboral, regional, né? Temos diferenças importantes aqui no Brasil, dentre outras, né? E eu fico imaginando que isso está em construção, né? Assim, acho que a questão da velhice e a questão das diferenças e como que a gente pode olhar para a população idosa em sua heterogeneidade, ela precisa ser pensada como construção mesmo, né? Porque se tem algo dado como de forma generalista, né? Está generalizado aos idosos como uma categoria que já está pronta, ela não existe ainda, né? O que querem, o que são, onde estão, com que história, com que perspectivas de futuro, né? Eu acho que isso está tudo muito aberto para que a gente possa, de fato, pensar que políticas, o que dá sustentação para que essas pessoas possam, para todos nós, né? Na verdade, como pessoas, né? E como cidadãos, né? A gente possa pleitear aí o nosso futuro, né? Acho que olhar para a diferença seria uma primeira questão, né? Me parece que, né, só para colocar aqui o debate, né, essa questão da diferença, né, há 2 pontos
Primeiro que é a questão da idade, né? Se você envelhece é considerado idoso aos 60 ou 65 anos, e você e pode viver durante 40 anos ou mais. A própria lei já define, já faz uma categoria diferente do 80 anos para algumas situações. Então já tem o idoso do idoso, né, que é o de 80 anos. Muito idoso. E isso é um ponto importante. Mas eu penso que também do ponto de vista de políticas, né, do ponto de vista da assistência social, a gente precisa pensar sempre no idoso, que não é necessariamente, não são todos idosos, porque a gente parte sempre da ideia de que o idoso, por si só, já tem uma condição financeira inferior, a gente sabe que não é verdade, mas a gente sabe também que existe um grupo, né, que tem essa realidade, né? Então, não sei se quer comentar. Comento. É bem interessante, porque quando, né, se coloca que existe diferentes momentos ou diferentes tipos de idoso, né, se assim poderíamos dizer. Isso, para nós, é muito claro na política de assistência, porque o que a gente encontra em Ribeirão Preto hoje é um idoso que tem uma população idosa vulnerável, né? E essa população idosa, ela está vulnerável em razão de estar sozinha, porque não tem o apoio familiar, ou mesmo estando dentro da família, é uma população que tem muitos conflitos com o grupo familiar. E isso está impactando na política pública, porque o ano passado nós temos um núcleo especializado do idoso, ele recebeu mais de 1.500 solicitações de acolhimento para idosos em Ribeirão Preto, em razão de abandono, de violência, porque é uma reflexão que a gente está fazendo dentro do Conselho e dentro da Secretaria, né? A cidade não está pronta para o envelhecimento do idoso. E acredito que a família também, ela precisa, e a gente vem conversando dentro do Conselho, a importância da família também estar junto, aprendendo, né, a conhecer a nova dinâmica familiar, que é a presença do idoso. Muitas vezes não está na casa, mas tem a corresponsabilidade. E como lidar com isso dentro da política pública. Isso é uma temática muito importante, bem colocada, né, pela professora. E tem uma nova questão, que é o idoso, a pessoa com deficiência idosa. Porque nós não temos serviço no município para atender pessoa com deficiência idosa, né, além dessa questão do idoso. Então, nós temos no município, nós temos 5 serviços de acolhimento institucional para atender todo o município, com 180 vagas. E todos são da rede privada. O município não tem uma instituição pública. E todos estão construindo, como muito bem disse a professora Carla, eles estão construindo, aprendendo a lidar com esse novo perfil do idoso, que chega mais vulnerável, que chega mais dependente, né? E como estruturar esse espaço, né, de uma maneira mais dinâmica e mais avançada, né, tentando quebrar um antigo asilo, com um novo espaço institucional, mesmo privado, porque tem parceria com a rede pública, de atenção ao idoso com qualidade, que não é simples, né? Me parece, eu vou aqui, falou da questão do deficiente, é um assunto que me intriga muito, né, que me interessa também muito, é a questão da locomoção. Porque as deficiências, né, são muitas, né, e tem uma deficiência que a gente acaba estudando, que tem a ver com o idoso, que é a capacidade, que é a deficiência da capacidade de compreensão, né, que vai diminuindo, pode, para alguns, com as doenças degenerativas, diminuir ao longo do tempo. Mas antes de chegar lá, antes desse tema de capacidade civil, me parece que um tema muito importante que interessa a nós que estamos a caminho do envelhecer, né? Porque parece que envelhecer é um verbo, né? Envelhecimento, né? Que então, substantivo. O substantivo, Então, envelhecer é o verbo. A gente tem que pensar que que é um processo esse envelhecer. É um processo que todos estamos vivendo.
e que a ideia de locomoção ou de acesso é algo que não é uma discussão do idoso, né? É uma discussão nossa, da vida, né? E a gente sente que as cidades, elas não estão acessíveis, né, para caminhada, para você ir até o mercado, a questão do trânsito, das calçadas, é um tema que nos interessa, é um tema talvez do próximo encontro também, né? Já foi um outro tema, mas é um tema que nos interessa muito em relação à questão da pessoa. O Conselho do Idoso, ele está fazendo agora, para você ter uma ideia, o Conselho do Idoso, o município de Ribeirão Preto não tem um diagnóstico, né? Não tem um diagnóstico sobre os serviços, qualidade ou mesmo a situação do idoso no município, não tem. Então, o Conselho do Idoso, e a professora Carla é a presidente, né? Eu sou vice-presidente, representando o poder público, e a professora Carla a sociedade civil, né? E o Conselho do Idoso, ele não tem um diagnóstico, ele não conhece. O município não conhece, né, o envelhecimento que ele passa e o que perpassa esse envelhecimento. E hoje nós estamos já nos reunindo para fazer uma força-tarefa, um grupo, para começar a fazer um diagnóstico e olhar para essa questão do idoso. A pauta, um dos pontos da pauta foi exatamente esse, né? Essa questão da acessibilidade. O município de Ribeirão Preto não tem, né, as suas calçadas e toda a parte de acessibilidade, ela é muito precária. Isso nós nem começamos a fazer o diagnóstico, a gente vai fazer um diagnóstico com os idosos, nós vamos fazer um diagnóstico das pessoas representantes das diversas secretarias e nós não temos. Parece... Pode. Não, só queria complementar, né? Porque a deficiência, ela tem um componente que é social, né? Ela é socialmente construída. Então, um cadeirante, por exemplo, ele pode ter uma vida normal, ele pode trabalhar, ele pode se locomover pela cidade, desde que você tenha rampas, você tenha portas largas, seja você acessível, tenha meio de transporte que baixa a plataforma dos ônibus, né? Você vê, o Paulo Paim, senador, o chefe de gabinete dele era cego, né? Então, eu gosto de fazer essa pergunta, quem que é mais deficiente, um analfabeto ou um cego? Ah, sim. Né? Então, você tem, eu acho que é importante a questão da inclusão, né? A questão da inclusão social de todas as pessoas. E aí passa necessariamente pela questão da acessibilidade, né? Eu acho que é muito interessante olhar assim, para essa questão da gente pensar a inclusão, quando de fato a gente nunca deveria ter sido excluído, né? Parece que a gente sempre está respondendo numa velocidade maior, né? A que as demandas chegam, né? Menor. Né? Menor. A nossa velocidade ela é muito pequena, né? Menor. A gente demora muito para responder problemas que estão gritando há muito tempo. Não é? Mas, assim, é possível ver que se a gente vai na Europa, né, países também desenvolvidos, é possível. Né? Você vê a realidade das pessoas usando transporte público, né, as pessoas circulando sem tantos problemas, né? E você vê cidades muito antigas, né? E que foi possível fazer os ajustes, né? Eu queria voltar a uma questão que a Thelma falou logo no inicinho, porque acho que tinham duas questões, né, ali. Uma delas é que há o envelhecimento das pessoas com deficiência. Sim. E acho que isso é uma questão, esse é o ponto, né? esse é o ponto. Né, assim, o envelhecimento das pessoas ele com atinge todas deficiência. as pessoas, Sim. né? Não só pessoas, né? Inclusive os animais hoje vivem mais, né? Temos mais recursos, né, para cuidar da saúde, né, das pessoas e dos animais de uma forma geral. Mas assim, ela atinge a todos. Então assim, acho que essa é uma questão, né? Se a gente pensava que pessoas com deficiências, né, ou adquiridas ou, né, deficiências já, né, congênitas e tal, elas já morreriam por volta dos 50 anos, ou elas vão viver aos 70. É por isso, né, que eu chamo de democratização da sobrevivência. Sim. Tem mais gente sobrevivendo. Exatamente. Então, acho que isso é uma questão. Ela se torna diferente. E acho que a outra questão mesmo é o que
assim, as deficiências sensoriais que acometem, né, uma boa parte dos idosos, né, dentro do seu processo de envelhecimento, as perdas visuais, a de mobilidade, né, que é uma das que impactam muito, né, a questão do ir e vir, e o trânsito e a participação social de uma forma geral, né, além daquelas outras que vêm como, né, como herança das doenças crônicas mesmo, né, os acidentes vasculares, né, e outras, né, o índice alto de quedas, né, que vai vir como uma carreira de eventos que vão se suceder aí na questão da própria capacidade funcional das pessoas, né. Então, assim, a gente tem que olhar para esse conjunto inteiro de uma forma muito preocupada, né, e pensando como que vamos mobilizar, né, as pessoas, o cuidado, né. Então, se a gente pensava que teria cuidados de curto prazo para uma doença aguda, hoje ele é de longo prazo, né, pelo menos, né, pensar numa pessoa que vai entrar numa condição, por exemplo, né, de perda das capacidades cognitivas, né, um processo de demência, por exemplo, vai durar de torno de 10, 15 anos ou mais, né? No Japão, a expectativa de vida de uma pessoa com Alzheimer é 13 anos. 13 anos. Se não tiver nenhuma doença intercorrente, porque o que aconteceu, né, o que está acontecendo, na verdade, a democratização da sobrevivência se dá porque muitas das doenças que eram letais passaram a ser não letais, mas não curáveis. Então, elas, né, se transformaram em crônica degenerativa. Então, as pessoas vivem mais, mas com mais doenças. Pode ser que nós estejamos numa etapa, né, eu não acho que os processos são lineares, mas pode ser que a gente passou de uma etapa de ter transformado doenças letais em não letais, mas não curáveis, e vamos torcer que a gente passe para uma outra etapa de curar essas doenças não curáveis, né? Parte dessas doenças não curáveis. Mas aí, voltando à questão do envelhecer, né, o envelhecer é um processo que, na verdade, começa no feto, né? Sim. A gente brinca, né? Cada dia que passa, você está mais velho. Né? Quanto mais velho, mais velho. Né? E eu acho que você tem que pensar o processo, então, durante todo o ciclo da vida, o curso da vida. Né? E uma das questões, né, importantes é a questão da promoção da saúde, da prevenção, né? Para fazer. É claro que eu brinco que a gente não tem garantia de nada, mas não seja por isso que a gente não vai incentivar, né, a promoção, que eu acho que parte do aumento da expectativa de vida, da redução da mortalidade tem a ver com isso, principalmente com prevenção, né, da saúde. Né? A revolução cardiovascular ela foi um grande avanço. Começou com as pontes de Safena, que dava de graça 10 anos para quem estava morrendo, né? Estava uma fonte, no mínimo 10 mais 10 anos de vida, e ela tem continuado essa transformação. Mas aí vem a contra-revolução, que é a da obesidade, né? A transição nutricional. Que aí muitos desses diabetes, né? Próprias doenças cardiovasculares, enfim, que vêm, doenças osteomoleculares, que vêm conjuntamente com ela. Então, na verdade, né, é sempre um processo, né? Avanços com retrocessos, você vai esperando, enfim, que o saldo seja positivo, né? Que a gente mais ganhe do que perda. O envelhecimento, ele, né, é presente, é a realidade para todos nós, né, em todas as idades. E algo bastante importante é a conscientização da pessoa para envelhecer bem, né? Hoje a gente já tem alguns estudos que eles lidam com a população adulta para que ela chegue numa velhice boa, com qualidade de vida, com participação, né? Então, essa parte da prevenção, da atenção básica, da educação em saúde, né? Da promoção da saúde, ela vai ser cada vez mais importante, né, dentro do sistema de saúde, né? E não entender o envelhecimento também apenas como um desafio, né? Ele traz muitas oportunidades. E dentro disso, essa parte de educação em saúde, de promoção de saúde, vai ser, né, algo bastante importante para que a gente tenha uma velhice com mais consciência, né? Então, educar realmente a população para uma velhice melhor. Eu até queria que se a Marina pudesse comentar um pouquinho,
sobre um estudo que foi uma pesquisa que ela participou, foi sobre projetos de vida na velhice, né? E ela entrevistou um grupo de idosos, eu vou falar bem rapidamente, um grupo de idosos sobre que projetos eles tinham a médio, curto e longo prazo. E foi muito interessante, né, que os de longo prazo as pessoas não tinham projetos, né? Era assim, o que Deus quiser para mim em 10 anos está bom, né? Só que assim, está na tua perspectiva, né? Você vai estar aí em 10 anos. Acho que eu podia comentar um pouquinho. Isso foi um assunto, né, um tema bastante interessante, porque muitas vezes os projetos de vidas estão vinculados a crianças, a adolescentes, a adultos jovens, né, o que querem ser. E aí, no idoso, e aí, o que você quer para o seu futuro? Né? O que você espera para daqui 1 ano, para daqui 10 anos? E foi muito interessante que essa percepção dos idosos mais velhos de não projetarem o futuro. Né? Então, as respostas eram sempre, eu entrego na mão de Deus, o que vier é lucro, eu espero ter uma boa morte. Né? Então, assim, a necessidade da gente mudar esse olhar, né? Porque estamos vivos e o futuro está aí. E o que você quer para o amanhã, né? Então, a chance da pessoa ter a oportunidade de projetar, né? De se ver lá na frente, com a oportunidade de fazer novas coisas, de aprender novas coisas. Isso foi, inclusive, trazido, né, para os projetos de curto prazo. Isso. Né? Eles falaram, eu quero aprender um novo idioma. Isso. Eu quero aprender um fazer instrumento uma faculdade, musical. Eu quero aprender um instrumento, quero fazer coisas no hoje, no amanhã próximo, né? E algo bastante interessante, né, que é algo relacionado à oportunidade que o envelhecimento traz, é que dos idosos um pouco mais novos, né, desses que projetavam o futuro, os principais projetos estavam relacionados à construção ou aquisição de imóveis e a viagens. Então, isso tem um impacto muito grande na parte econômica, né, no financeiro, porque esse é o projeto deles, ou é construir imóveis, ou comprar imóveis, viajar. Né, isso tem um impacto grande em outras áreas. Né, então, a gente conhecer o que esses idosos querem é muito importante, de modo geral, assim, né, em todas as áreas da política brasileira. Porque você pode ter aí uma oportunidade, né? um grande nicho de mercado. Né? Porque primeiro eu acho que é novo, né? Você ter mais pessoas vivendo muito, é novo na história, é novo. E as sociedades ainda não estão muito preparadas para isso. A gente, nem na minha geração, né, a gente não foi educada, não foi criada para saber que vou chegar lá aos 80, aos 90, o que fazer. E aí se pega em várias áreas, né, da prevenção da saúde. A economia financeira, precisamos de educação financeira, porque viver muito custa muito. E essa coisa de projetos. Então, aí pode ter um nicho de mercado muito importante, porque hoje, né, os novos idosos, vamos chamar assim, os baby boomers, eles não querem ficar em casa tricotando ou jogando xadrez. Né? Eles querem fazer coisas, né, como você falou, querem viajar. Então, você tem um mercado aí de lazer, de turismo, né, de entretenimento muito grande. Né? No Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem dessa história, já tem quase uns 20 anos, que uma senhora que levava a mãe no teatro, mãe viúva. Aí começou a levar a amiga da mãe, a mãe com a amiga. Aí depois ela começou a resolver fazer aquilo financeiramente, como meio de ganhar dinheiro. Ela comprou uma van. Então, ela comprava os ingressos, levava as pessoas e depois deixava em casa. Bom, hoje isso virou um grande negócio no Rio de Janeiro. O Falabella fala que o que sustenta o teatro carioca são as tias das vans, porque não tem mais van, são ônibus. E aí fazem passeios, excursões, viagem, vão a museus, vão ver exposições, entendeu? Eu falei que essa mulher fez um bem enorme, ela nem deve estar trabalhando mais, entendeu? E deve ter morrido de ganhar dinheiro, fazendo um bem social enorme, porque tira as pessoas de casa, né? Então, faz integração social. Então, aquelas senhoras que iam sozinhas, mas aí já tinha outra que ia sozinha, aí começa a fazer amizade. Porque é outra questão importante, você falou de solidão dos idosos, né? A integração social é muito importante. Fundamental. O isolamento é amigo da depressão, né? Depois da demência. Né?
Então, eu acho que você tem aí, Sim. vê aí as oportunidades, né? Sim. O nicho de mercado que isso traz. Conseguir identificar a demanda, né, e trazer o produto ou o serviço que o idoso espera. Né? Eu li um estudo recente falando que as pessoas mais velhas, principalmente as mulheres, não se sentem representadas no mercado, né, para compra de produtos ou de vestuário, né, e nem mesmo para essa parte do turismo. Então, essa moça da van identificou a demanda e resolveu o problema daquela parcela. Né? É fantástico, é isso que precisa acontecer. Eu acho o nicho de mercado, claro, a indústria anti-envelhecimento, hoje ela é fabulosa. Nos Estados Unidos, movimenta 7 bilhões de dólares ano. E é anti-envelhecimento, não é fralda geriátrica e nem remédio, não. É cirurgia plástica, é cremes, tinta para cabelo, é academia de ginástica. Isso é um grande nicho de mercado. Né? E você vê isso hoje para todo lugar. No Rio de Janeiro, por exemplo, onde tem muito idoso, cada esquina tem uma academia de ginástica para terceira idade, pilates para terceira idade. Quer dizer, então, eu acho que já está aí, entendeu? Você já tem assim, coisas que já estão aparecendo. Né? Mas seria legal se a gente discutisse, né, do ponto de vista das políticas públicas, né? Como que isso vai colocar, ou na questão, se não for política pública, as questões dos planos de saúde, porque, como disse, envelhecer custa caro, né? Custa caro. E esse caro está impactando bastante Na vida das famílias. Na vida das famílias, na vida dos municípios, né? Porque os municípios têm que dar conta disso tudo. Na vida do próprio indivíduo, que precisa ter acessibilidade, que precisa viver sozinho, que precisa se locomover nas cidades, né? E eu penso também, especialmente no plano de saúde, que a gente sabe que depois dos 60, dos 59, você não pode mais aumentar, mas aí você fica, só que você vai viver mais, né? E vai ter mais um gasto maior, os planos de saúde vão ter um gasto maior. Então, eu tenho visto muitas pessoas saindo do sistema de plano de saúde aos 40 e tantos anos, porque como o plano de saúde sabe que depois de 59 não pode aumentar, ele aumenta nas outras faixas, né? E aí me parece que, eu não sei quais são os dados, mas me parece que não sei nem quantos conseguem chegar aos 59 pagando o plano de saúde. Isso aí foi um imbróglio, do meu entendimento, que o Estatuto do Idoso trouxe. Tá? Que não podia aumentar com mais de 60 anos. Agora, essa história de se fazer caridade com o chapéu alheio, né? Porque a operadora do plano de saúde não vai arcar com esse prejuízo. Não. Porque ela sabe que quanto mais velho, mais se gasta. Então, Mais se usa, né? Mais se usa e mais se gasta. Então, ela não vai arcar esse prejuízo. O que ela faz? Esse custo dos 60, então ela aumenta, por exemplo, quando eu fiz 59 vezes, eu levei um maior susto. O meu plano mais do que dobrou. A minha mensalidade mais do que dobrou. Sim. Isso como ela não aumenta tudo aos 59 anos, ela vai aumentando paulatinamente, aumenta mais do que precisaria de cada faixa para poder compensar o gasto lá em cima. Então, o que acontece? Quem tem 59 está pagando para o cara de 80. Isso, enfim, para mim, isso é um imbróglio. Agora, e eu acho que nós estamos correndo um outro risco, você falou do plano de saúde, porque quando o Estatuto fez aquela emenda, considerando 80 super idoso, que tem super prioridade, eu acho que isso aí já está embutido aí uma coisa para passar dos 60 para os 80, entendeu? Não poder aumentar mais aos 60, para não poder aumentar aos 80, porque isso, na verdade, é uma demanda que as operadoras já têm lá no Congresso para primeiro a demanda dos operadores é acabar com essa história que não pode aumentar aos 60 anos. Então, mas eu acho que eles eu desconfio que vão jogar lá para 80, entendeu? Então, ao invés de você fazer uma coisa paulatina, né, vai aumentando um pouco aos 60, aos 65,
Você está fazendo isso. E aí você cria um problema que é o seguinte, né? Nós estamos tendo a geração mais jovem, também no caso do plano de saúde, ajudando a geração mais velha. É o pacto de solidariedade. Mas você pode ter, aí você pode romper esse pacto. Sim. Porque você está protegendo um grupo em detrimento de outro. Mas só fazendo uma consideração, né? Nós também não podemos deixar de olhar que o que acontece com 60 anos. Né? Nós temos um idoso que ele vai, apesar dele estar ao longo da vida com mais experiência profissional, ele não, normalmente o ganho dele, se ele vai para a Previdência, então ele tinha um ganho que numa empresa ou numa instituição era um determinado, aí ele chega para vem para os 5 mil, que é o teto da Previdência. E se ele está em qualquer outra área que ele tem um ganho médio, a hora que ele chega na Previdência, ele também diminui o ganho. Então, o que acontece com o idoso? A gente não pode deixar de olhar para isso. O idoso, ele envelhece não ganhando mais na medida em que ele envelhece, ele envelhece ganhando menos. Então, isso impacta na vida do idoso e da família. E gastando mais, que é o que a gente está falando, o idoso custa. Então, como olhar para isso também? Né? Tem uma coisa curiosa, que até estou contente, porque eu já falei muito sobre isso, porque em vários países o que eles fazem você tem um sistema de, vamos dizer... De bem-estar. Não, sistema de bem-estar, eu acho que a gente não adianta sonhar com isso no médio prazo, que isso não é plausível. Mas é a história da hipoteca reversa. Né? Porque o que acontece? Eu falei, a gente precisa ter educação financeira, desde a escola. Claro, porque a gente vai viver muito e viver muito custa. Agora, mas a gente não sabe quanto que a gente vai gastar. Nós não sabemos nem quantos anos a mais vamos viver e quanto vamos gastar, como vamos viver. Então, tem um sistema, Estados Unidos, Alemanha, Japão, que é da chamada hipoteca reversa. Porque os bancos não ofereceram nada. Isso não é previdência privada, é outra coisa. Os bancos não ofereceram nenhum produto, mas o governo está regulando uma possibilidade, agora eu li isso no jornal, que é de fazer essa hipoteca reversa, que é você tem uma casa, porque muitos idosos conseguiram comprar casa, têm um bom patrimônio, mas não conseguem se manter, porque com uma renda de 5.800 não dá para manter aquela casa, pagar o condomínio, etc, etc. Então, você oferece, o banco te dá uma mesada, como se pagasse um aluguel pela sua casa, depois você entrega a casa para ele. É uma forma de você complementar a sua renda. Porque a gente tem que pensar formas, né, de financiar os nossos cuidados na velhice. Então, essa pode ser uma forma interessante. A hipoteca reversa ela é interessante, mas ela é para uma classe alta, né? Uma classe que tem um imóvel... E que tem um imóvel que tenha interesse de mercado. Porque não é qualquer imóvel, né? É um imóvel que tem um valor de mercado. Então, ela... É mais uma possibilidade, mas não é uma solução, né? Não, é mais uma alternativa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há lugares, a gente sabe, né, que há pessoas, normalmente mulheres, que moram em apartamentos valiosos, né, na Zona Sul, e que essa hipoteca reversa seria um excelente negócio. E já se pode fazer contratos nesse sentido. Só que as pessoas não gostam porque causa insegurança, tem um certo receio da família, de ter herdeiros, né? Mas é uma possibilidade, né? Mas não funciona como uma agora sempre vai ter um grande segmento que vai estar descoberto, que aí sim precisa de política pública. Sim. Né? Sim. Porque aí sim, principalmente saúde, né? A renda, saúde e cuidado, são as três políticas básicas. Que o Brasil tinha resolvido de alguma forma, satisfatoriamente, a política de renda, né? O Brasil conseguiu dissociar envelhecimento de pobreza, mas que você não sabe agora, quer dizer, até esse presente momento, amanhã é outro dia, né?
Então, não sei como é que a gente vai caminhar nesse sentido. Mas resolveu isso, mas a questão de saúde e de cuidados, então, nada, não avançou nada. Você mesmo falou aqui no Ribeirão, aqui em Ribeirão não tem uma instituição pública de acolhimento institucional, não tem. Nenhuma. No Brasil tem 154, e a São Vicente de Paulo tem 701. É a realidade dos acolhimentos para idosos. É caridade cristã. Caridade cristã. É caridade cristã. Exatamente. A questão do pacto também, na questão demográfica, tem um problema, porque a população, porque no pacto todo mundo está apoiando de forma solidária, né? Acontece que se diminui o número de pessoas, adultos jovens, e se aumenta o número de idosos, então esse pacto ele vai quebrar, não porque as pessoas querem quebrar, ele vai quebrar pela própria estrutura, né? Exatamente. Não segura. Não segura. A base segura, não exatamente. Segura. Mas você tocou num ponto muito interessante, que eu queria falar mesmo, né? Que é o seguinte, no médio prazo, se não tiver um aumento da natalidade, não tem nada que segure. Não tem reforma da Previdência, não tem nada que segure. Nós estamos fazendo a reforma agora porque precisa para um amanhã. Mas eu até brinco, né? O Brasil acaba por falta de brasileiro. Acaba a Previdência. Teve um programa do Fantástico muito interessante sobre Previdência, foi na época da discussão da reforma do Temer, que eles fizeram uma pirâmide humana. Então, falava, quando o Brasil era jovem, tinha aquele monte de gente embaixo, segurando as pessoas em cima. Depois a fecundidade cai. Então, fica pouca gente embaixo e muita gente em cima. Então, aquilo cai, ela rompe. Entendeu? Eu vi uma chat recente, muito interessante, era exatamente isso. Bebês e jovens tentando equilibrar uma pirâmide, uma série de idosos, de andador, indo passear, ou na cama hospitalar, em várias condições diferentes, né? Mas é isso. Rebenta, entendeu? Na verdade, a gente está fazendo puxadinhos, tá? Porque para o aqui e agora a gente precisa de fazer isso. Mas, se não tiver, a coisa, falando da questão da Previdência, hoje você tem que fazer isso. Mas, se não tiver repensar as formas de financiar a Seguridade Social no mundo, que o emprego está acabando, né? A automação, a destruição de muitas ocupações, principalmente da população de menos escolaridade e a natalidade baixíssima, isso que são a base do financiamento. Se não repensar essa outra forma de financiamento, só fazendo remenda aqui e lá, aí vai estourar mesmo. A pirâmide história não tem puxadinho que dá conta. Com certeza, né? Nessa semana a gente passou por um evento, né, muito interessante que o município de Ribeirão Preto organizou, que foi sobre negociação do cuidado, né? Foi sobre mediação de conflitos e negociação de cuidado. E foi um evento promovido pelo Conselho Municipal do Idoso, e é muito interessante, porque a gente ouviu as pessoas falarem, olha, eu não achei que eu tivesse que cuidar do meu marido, ou eu tivesse que cuidar do outro, ou com que apoio eu cuido, né? Quanto custa o cuidado que não me pagam, né? Que acho que essa é uma questão importante, né? É um cuidado não pago, né? É esse que está na conta das famílias, né? E com que apoio. E foi muito interessante a discussão, né? Da corresponsabilidade, da responsabilidade e questões muito importantes que atravessam isso, a questão do afeto, a questão da história que dá para trás, né, das famílias, né, a questão de que esperança eu tenho em herdar algo para te devolver isso como cuidado, né, e assim, famílias que não conseguiram ter bens para poder passar e negociar aqueles bens como cuidado, mesmo que sejam subjetivamente. Então, assim, questões muito importantes atravessando toda essa falta de instrumentalização, mas falta também de noção sobre o impacto, né, que o idoso, né, vai ter. Cuidar custa. Custa tempo, custa dinheiro, custa perda de oportunidade no mercado de trabalho, custa estresse físico, emocional. Aí eu fiz um trabalho que mostra quanto custa para as mulheres que
estão cuidando, deixando de trabalhar, não contribuem para a Seguridade Social. Elas estão deixando de gerar R$ 1 bilhão ano. Isso com dado de 2014. Na verdade, desculpa, eu fiz em 2014 com dado de 2010, R$ 1 bilhão. Não contribui para a Seguridade Social. Quer dizer, se é o marido que ela está cuidando, ou o marido cuidando da esposa, pode ser que o marido contribua e ela ainda vai ter renda de pensão por morte. Mas no caso de não ter, no caso de filhas, por exemplo, o pai morre, a mãe morre, vai a pensão junto. Então, você vai ter umas 600 mil mulheres que cuidaram, que não tem nenhum vínculo com a Seguridade Social, e aí? É interessante, né? Porque a gente pensa assim, que o cuidar de criança, né? Tem essa questão, mas criança cresce, né? E é um período da vida. E você tem a possibilidade, né? Às vezes é só uma fantasia de um retorno, né? Mas o cuidar do idoso é diferente, porque é um cuidar que você não sabe por quanto tempo. Sabe, criança sabe. É um cuidado de longo prazo. É um cuidado por prazo indeterminado, assim, você não conhece, né? Você sabe só o termo final, que é a morte, mas você não sabe o quanto tempo é este, né? Que é bem diferente das crianças. Então, esse tem a questão, esse impacto. E aí, sobre o projeto, né, do idoso que tá falando, me parece que a gente podia conversar também sobre esse final da vida, né? Porque eu acho que a gente tem um projeto, acho que todo mundo tem um projeto que vai morrer. E essa morte, a boa morte, né, é um projeto metafísico. Mas a gente tem que pensar que tem que se começar a ter instrumentos para poder pensar na morte ou no momento da morte, né, de uma forma mais legal, juridicamente legal, né, uma questão jurídica, de como se estabelece as decisões sobre a morte, né? Não sei se na medicina vocês estão conversando sobre isso, como que você decide como quer morrer, você falar? Na verdade, assim, é um ponto bastante complexo, né? Esse, né? E importante porque basicamente a gente está começando a falar sobre velhice, né? Né, assim, tem temas da velhice que nem são ditos, né, que perpassam essa questão, né, do sujeito, né, em envelhecimento. E o da morte é outro, né, é a morte que não pode ser falada, que não pode ser dita. A gente conhece pessoas que não avisaram seus parentes que os filhos faleceram. Eu conheço pessoas nessa condição, né, ou que estão, por exemplo, à beira do leito e a família é melhor não falar que o diagnóstico não tem perspectiva, né, que em 2, 3, 4 dias a pessoa vai morrer, né? Então, assim, as famílias não dá para falar que há as famílias, mas assim, de uma forma geral, o tema da morte ele ainda não atravessa os nossos debates, né? Mas assim, claro que temos uma série de discussões no que diz respeito aos cuidados paliativos, né? A pensar a morte boa, a morte assistida, com conforto, a morte com seus parentes, e que espaços a gente habita nesse final de vida, que pode ser permanente ou transitório também, né? Então, assim, a gente tem muita preocupação. Assim, olhando para uma instituição de longa permanência, né, que pessoas estão lá 30, 40 anos. A gente conhece pessoas que entraram 60 anos na instituição, estão lá aos seus 90, continuam, né? E elas sabem que elas não têm perspectiva de futuro. Né, assim, que o futuro delas é continuar naquela instituição. Acho que essa é uma questão para pensar, né, que de alguma forma elas estão pensando na vida, mas é uma vida que se encerra ali, naquele espaço. Né, e acho que esse é um ponto. Acho que outro ponto é a questão da morte mesmo, propriamente dita, né, da morte como finalização. Né. Assim, eu sempre fujo um pouco de pensar a questão da velhice como antecâmara da morte, sabe? Porque embora no curso de envelhecimento ela está na ponta, né, mas pensar que a morte pode perpassar a vida de qualquer pessoa, né, e que assim, é importante falar sobre ela e é importante pensar em que condições ela pode ocorrer e de que forma. Eu acho que primeiro isso tem que atravessar o nosso debate, né, de uma forma geral, né.
eu queria pegar seu gancho e falar dois pontos. Você falou essa questão da morte. Você sabe que eu fiz uma pesquisa, né, fiz um censo nas longas permanências. Está fazendo 10 anos agora que eu terminei. E me chamou, nós fizemos questionário em 3.000 e tantas instituições, mas eu visitei 120 e poucas instituições. Você sabe que uma das coisas que mais me chamou a atenção, eles escondem a morte dos residentes. Então, você está falando, tem pessoas que vivem 20, 30 anos numa instituição, a hora que começa, tem uma ziquezira lá, algum problema, pegam e levam para o hospital. O hospital não sabe o que fazer, porque a pessoa já está bem velha, já tem múltiplas morbidades, então leva para o UTI e morre lá. Quer dizer, você morre completamente sozinha, sem nenhum vínculo. Uhum. E agora, eu já sei, por exemplo, já soube lá na Casa Gerontológica, que é uma instituição da Aeronáutica, lá no Rio de Janeiro, eles estão fazendo trabalho, estão com cuidado paliativo e estão trabalhando um pouco mais a morte. E outra coisa, pegando o seu gancho também, que me chamou a atenção nas instituições, olha, o que eu posso falar assim, elas fazem o que podem, entendeu? Claro que tem problemas, mas não tem ajuda do Estado, mas tem uma coisa que me preocupou muito, elas não têm um projeto para as pessoas. E lá, na época que eu trabalhava, você falava muito, isso é um lugar para morrer. Não é, isso é um lugar para viver uma fase da vida. Uhum. É a última, mas é uma fase. Então, não tem projeto. O máximo que você tem lá é um curso de artesanato, que é muito para as mulheres, que é bordado, é tricô, é não sei o que, coisa que o homem não se envolve. Uhum. Né? E não tem. Então, elas ficam realmente esperando a morte. Então, eu acho que precisaria de ter... até agora, eu nunca consegui achar um nome melhor, porque asilo é horrível, instituição de longa permanência também é horrível. Virou ILPI, que ninguém nem sabe o que é. Eu acho que o melhor era chamar de residência coletiva. Né? Que moram várias pessoas juntos, tem uma administração. Pronto. Mas é preciso, falta fundamentalmente um projeto, entendeu? O envelhecimento, a velhice, nesse encontro que nós fizemos com 20 municípios ao redor de Ribeirão Preto, e nos impactou bastante, nós discutimos enquanto conselho, que a velhice é nova. É nova, eu a velhice é nova. A velhice é nova e os municípios estão angustiados, as políticas públicas, os serviços que atendem as famílias. Elas nos trouxeram na fala dos problemas, do que acarreta, o que está acarretando a velhice, e de uma forma tão angustiante, porque como se, realmente o que falou, a população envelheceu e ninguém olhou com qualificação para isso. Então, não só as políticas públicas, que são os serviços, mas os LPIs, as famílias e os profissionais que estão lá dentro. Então, a gente percebe um grande desconhecimento do que é essa velhice, mas a velhice de uma perspectiva não caritativa ou beneficente. Não, a velhice como ela é, como essa etapa, como uma fase da vida. Então, isso impactou muito no nosso debate, no nosso encontro, e que as ILPIs, elas como que também não estão olhando para o envelhecimento, né? Eles recebem idosos, mas com estruturas muito antigas, tradicionais, eu diria, né? E não só as ILPIs, as instituições que atendem o idoso, públicas ou privadas, não, sabe, porque esse olhar, eu acho que a importância hoje do Conselho do Idoso, quando a professora Carla vem para o Conselho do Idoso, é realmente tentar fazer essa mudança de olhar para o envelhecimento, mas um olhar muito mais diferenciado. A velhice, né, enquanto categoria social, ela só apareceu na França no final do século XIX, ela não existia. Não existia a velhice enquanto categoria social, né? Não existiam velhos, né, porque eram poucas as pessoas que chegavam lá. Quando caiu a mortalidade nas idades avançadas, né, caiu a mortalidade em geral na Europa e depois nas idades avançadas, e que apareceu a Previdência, né, que era
Na verdade, ela tinha como objetivo tirar as pessoas menos produtivas do mercado de trabalho, mandar para os aposentos. Aí que aparece a velhice enquanto categoria social. Sim. Mas na Europa. Então, para a gente ela é uma questão muito nova. É uma Quer categoria dizer, nova. nem a minha geração, por exemplo, não esperava que ia viver tanto. Então, você tem muita coisa a ser feita. Né? Eu queria comentar, né, porque essa questão das famílias é algo que me toca, né, porque eu trabalho com a questão da capacidade e eu vejo que a ideia de que a pessoa, o idoso, né, perde a capacidade é uma ideia recorrente, e não é verdade. Aliás, nem a lei diz isso. Então, as pessoas dizem, mas poxa, o vovô, a vovó gastou todo o dinheiro, mas o dinheiro é de quem? Mas ele foi enganado. Aí eu até brinco, mas se toda vez, se quisessem me interditar toda vez que eu me enganei ou que eu fui enganada, acho que não tem ninguém que não tenha errado ou não tenha sido enganado na vida. Sim. Mas a questão do erro do idoso, essa é a minha ideia, né? Quando a pessoa envelhece, parece que ela não pode mais errar, ela não pode mais se iludir com o outro, porque isso, ela só faz isso porque ela perdeu parte do discernimento. E não é verdadeiro isso. Acho que as famílias não conseguem também entender essa possibilidade, né, na verdade, esse fato que é o erro. Sim. O erro é constante na nossa vida, desde que a gente é criança, e continua. Você chega à idade adulta, né, errando, e você se torna idoso, errando e se enganando e corrigindo. Só que eu particularmente vejo que as famílias são muito cruéis, sim. Né, com os idosos quando eles erram. Então, assim, o erro e o engano, né, ou o ser enganado, ele tem um peso maior para o idoso e isso interfere, né, afeta na questão jurídica e também acho que afeta também até na saúde, né, não sei. Eu acho que tem uma questão que é a própria representação, né, do idoso na sociedade. Né? Então, assim, ele é esse que, de repente, ele é destituído de todas as suas capacidades, suas possibilidades, né? E, então, assim, claro, né, se a gente desenha, né, socialmente que esse idoso é aquele que tem que manter suas capacidades, quando ele perde segundos para a palavra vir falar, né? A gente já experimenta, né? Marina não, mas nós já experimentamos aquela palavra que vai demorar alguns segundos, frações de segundos a mais para vir. E ela vem, né? Ou se ele esquece, ou se ele fala, né, o recado errado, faltando um elemento, ou troca os lugares lá onde iam guardar as coisas. Então, pequenos erros, que é comum, né? Ele já vem, mas assim, os erros no jovem, eles são perdoados, porque eles estão colados na falta de atenção, né? No cansaço, né? Mas no idoso, não. Eles estão colados na demência, estão colados na perda de capacidade. Né? Então, assim, eu acho que uma sociedade precisa conhecer o próprio processo de envelhecimento e aquilo que faz, o que está no entorno do que é um envelhecimento normal, né? E que, de fato, tem uma perda importante. Né? A gente conhece pessoas que tiveram um acidente vascular, né, e cerebral, e que tem dificuldades de fala, de expressão, mas tem plena compreensão do que vai falar, ou o contrário disso. Né? Então, mas são tidas como pessoas sem capacidades de tomar decisões. Na verdade, quando a tomada de decisão não tem nenhum tipo de influência sobre isso. Né? Então, eu acho que, assim, de fato, precisa conhecer o idoso, que lugar ele ocupa, né? Que lugar, de fato, ele ocupa nas famílias, na sociedade, de uma forma mais ampla, né? E a gente poder conseguir lidar com isso. Eu acho que a gente tem dificuldade de lidar. Uma pessoa que demora mais no caixa eletrônico para usar o equipamento, a pessoa que está no trânsito dirigindo mais lentamente do que você, né? A gente tem uma série de questões que se colocam o tempo inteiro, né, na nossa vida social, que a gente precisa pensar, puxa vida, né? A sociedade é para todo mundo, esse espaço é para todo mundo, né? Por que essas pequenas diferenças não podem ser relevadas, né? Eu acho que uma questão
que eu queria voltar só naquele assunto bem rapidamente, é que uma das coisas que a gente percebeu é que as instituições de longa permanência, de uma forma geral, elas não têm projetos mesmo. Não tem. Elas não têm projetos para a população que tem lá, porque ela não conhece as diferenças daquelas pessoas, né? Elas têm diferenças, homens e mulheres querem coisas diferentes, fazem coisas diferentes, né? As atividades mesmo que são oferecidas, elas não são para todos. Aquele que tem maior participação, que engajam nas oficinas, que engajam em atividades mais abertas, eles têm a participação de um grupo de pessoas, né? E se você pensar aqueles que já têm uma perda, por exemplo, cognitiva, ou mesmo de mobilidade, as instituições não sabem o que fazer com eles, com aqueles que ficam paradinhos na cadeira de roda lá, que você vê que eles só vão participar de alguma coisa, alguém empurrar e levar, e a participação é muito passiva. Então, a gente tem visto isso nas instituições. Elas não têm programas para pessoas com demência, para pessoas com depressão, né? Assim, o que a instituição oferece é casa, comida, não sei se carinho, mas de alguma forma carinho também, higiene, e um teto para dormir, e não diria que um péssimo, mas um pobre programa institucional para as necessidades das pessoas, né? E agora, assim, também há de se reconhecer que elas trabalham com equipes muito pequenas, pouco motivadas e pouco estimuladas, né? Muitas pessoas tendo a instituição como final de carreira, né? Final de carreira. Você não é premiado, você não acha que está fazendo um trabalho caritativo. A gente foi numa instituição recente, né? A Marina tem ações nessa instituição, e a pessoa falou assim: vocês têm que entender que quando vocês vêm trabalhar aqui, você vem pelo dom de Deus, né? Pela sua missão como pessoa que você vem aqui trabalhar, né? E a gente vem pela competência técnica, né? Você vem aqui oferecer seu trabalho de enfermeiro, de nutricionista, de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, na sua competência técnica. É isso que esse lugar precisa, né? Além, claro, né, de toda... E a política do idoso, ela ficou muito centrada nos acolhimentos. Então, o município de Ribeirão Preto tem 2 serviços de proteção básica, que a gente chama de serviço de convivência, onde o idoso pode ir participar durante o período diurno, né, manhã e tarde, de ações. Mas são 2 serviços que envolvem, no mínimo, 500 pessoas, né, 500 idosos, que é muito pouco frente à população idosa de Ribeirão Preto. E são serviços que são muito voltados para uma determinada classe social, né, classe baixa, que a gente deveria promover ações de diferentes classes, pudessem conviver, trocar experiências. Então você vê que a política do idoso, ela precisa ser olhada não só no fim, né, que o fim no sentido do acolhimento institucional, que seria a última medida, o último recurso para esse idoso, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender muito sobre a velhice. As políticas públicas, a família, os profissionais que trabalham, a gente tem que aprender muito ainda. Eu acho que só o paradoxo, né, é que a gente fala do idoso e fala da questão da capacidade, como eu comentei, e do idoso que não está assistido, ou que está assistido, né, dentro das instituições. E a gente é dirigido por um país que o STF está cheio de idosos, né? O presidente da República, o ex-presidente da República, né, que saiu, Michel Temer, era um idoso. Então, eu acho que a gente também olha, esse é um paradoxo, né? Porque os idosos estão em todos os lugares, eles não estão isolados em nenhum lugar. E a gente está fingindo que a gente não está vendo. Não tá vendo. E não consegue perceber esse processo, essa etapa da vida. Nem essas pessoas, né, representam a categoria de falar, de apresentar uma política. Né? Então, a gente está vivendo uma situação que estamos aí com todos, estamos que trocar, como o pessoal diz, trocar o pneu, né, com o carro andando, né? Não sei. Você quer completar? Bom, eu acho que eu teria para completar, né? Eu acho que a gente
Acho que é fundamental, né, reconhecer a heterogeneidade da população idosa, né, pelas razões que eu já falei aqui. Então, quando você fala que nós somos governados por idosos, né, foi o ex-presidente Temer, vários membros do STF, um já está quase 75 anos, já vai se aposentar, mas olha que é curioso, porque a gente não enxerga eles como idosos. Né? Você não enxerga, mas se você vê o cara ali andando na cadeira de rodas ou com uma bengala, aí você reconhece, você já diz, aquele ali é idoso. Ele pode até ter uma idade mais baixa do que, por exemplo, o ex-presidente Temer. Sim. Então, é que a mesma... Aí é uma pergunta que eu me faço todos os dias. O que define o idoso? É a idade cronológica ou... Porque a gente sabe que a idade avançada, né, ela traz perdas. Ela traz perdas cognitivas, perdas de saúde, perdas de papel social, que acontecem diferentemente entre as pessoas, entre homens, mulheres, brancos, pretos, etc. Mas a gente a gente carregou, a gente tem presente na nossa memória, né, no nosso pensar, o idoso frágil. Para a gente, o idoso é frágil. Então, eu me pergunto, qual é que deveria ser o corte? As necessidades, as fragilidades ou a idade cronológica? Sim. Exatamente. Acho que essa é a pergunta que a gente tem que responder, né? Pensar. Construir a resposta, né? E acho que essa resposta vamos deixar para um outro debate, numa nova construção, um novo pensamento para o futuro do Brasil. Como que a gente vai entender o que é exatamente o idoso, né? Eu agradeço a